Semicondutores são materiais muito utilizados em equipamentos eletrônicos, como transistores, diodos, nanocircuitos e microprocessadores. A condutividade desses materiais na temperatura ambiente é causada pela excitação de poucos elétrons da banda de valência para a banda de condução, ou pela presença de buracos ou lacunas de elétrons na banda de valência. O transistor é um componente eletrônico utilizado como amplificador e interruptor de circuitos elétricos. Ele foi o principal responsável pela revolução eletrônica na década de 1960, permitindo o desenvolvimento de processadores e diversos outros equipamentos. O transistor bipolar de junção possui dois extremos que diferenciam-se pela quantidade de cargas negativas em sua configuração, coletor e emissor. No componente central, há uma zona de equilíbrio entre cargas de naturezas opostas, a base. Outros componentes de grande importância para os circuitos são os potenciômetros. Eles agem similarmente aos resistores, ou seja, geram resistência à passagem de corrente elétrica. Entretanto, suas resistências são variáveis. Um exemplo cotidiano que utiliza potenciômetro é o controle de volume de aparelhos de áudio. Para a prática do experimento, são utilizadas as seguintes ferramentas: fonte com corrente contínua, dois resistores de 1 kΩ, um potenciômetro de 10 kΩ, um transistor NPN modelo 2N2222, uma placa protoboard, um multímetro e fios do tipo jumpers. O primeiro passo é montar o circuito no protoboard como mostrado na figura a seguir. Em seguida, mede-se a tensão em 1, tensão de entrada, e tensão em 2, tensão de saída, variando o potenciômetro. Ambas as medidas devem variar na mesma proporção, porém a tensão de entrada deve ser em média 0,6 volts maior do que a tensão de saída. Após isso, é necessário medir a corrente da entrada e da saída. Para isso, há dois métodos: a partir de um multímetro inserido no circuito ou a partir da lei de Ohm, através das tensões calculadas e do conhecimento do resistor. O método escolhido para o experimento foi utilizar a lei de Ohm. Os dados encontrados durante a variação do potenciômetro para as tensões de entrada e de saída foram compilados em uma tabela. Como já citado, foi preciso calcular a corrente do circuito através da lei de Ohm. Para isso, foi necessário encontrar a diferença de tensão dos terminais e ter o conhecimento do valor do resistor, que no caso é 989 ohms. Os valores encontrados para a corrente de entrada e saída foram compilados para demonstrar se o objetivo do circuito substituiu uma resistência de carga por um motor elétrico. Como esperado, pode-se observar que as tensões de entrada e de saída foram proporcionais entre si e variaram 0,6 volts aproximadamente. Além disso, as correntes de entrada se mostraram menores do que a de saída, o que era previsto. Portanto, alcança-se o objetivo do experimento: aumentar a capacidade atual de um sinal fraco sem alterar suas diferenças de tensões.